Hoje em dia, as câmeras estão por todo lado e, por conta disso, a nossa privacidade pode ficar um pouco comprometida em alguns momentos. E com a chegada dos drones, nós precisamos tomar ainda mais cuidado. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira! O drone filmou o que ninguém poderia ver. Homem preso no pântano. Os drones podem sim violar um pouco a nossa privacidade, mas este caso prova que eles também podem trazer benefícios para a nossa vida. Este drone estava sobrevoando um pântano quando percebeu que havia um homem no meio das plantas. O idoso de 75 anos estava preso e não conseguia sair, e foi com a ajuda do equipamento que a equipe de resgate conseguiu descobrir onde ele estava e salvá-lo. Desabamento no museu. Algo que ninguém poderia imaginar aconteceu no Museu Nacional, localizado no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Uma cratera gigantesca se formou e engoliu alguns carros. As câmeras de segurança do lugar chegaram a registrar o momento em que a cratera começou a se formar e as imagens são muito assustadoras. Tigres brincando. Fazer imagens de tigres e outros predadores pode ser muito difícil e certamente ninguém conseguirá se aproximar tanto de um grupo tão grande desses animais como este drone conseguiu. Mas parece que nem o drone escapou dos tigres, que acabaram confundindo o objeto com algum pássaro e resolveram caçá-lo. Nas imagens você pode ver o drone sendo perseguido e depois os tigres brincando com ele como se fosse um brinquedo. Mas talvez eles nem tenham imaginado que o drone fosse um pouco mais saboroso do que de fato era e acabaram ficando um pouco decepcionados com o objeto. Queimadas. No ano passado, algumas partes do nosso planeta foram completamente devastadas por incêndios, e muitas pessoas não têm noção de como o cenário ficou depois do fogo, até porque é bastante difícil filmar esses locais. Mas com a ajuda de um drone foi possível registrar imagens do cenário catastrófico que foi depois que o fogo passou por alguns lugares. Essas imagens foram feitas em uma floresta de Portugal que foi consumida pelas chamas. Como podemos ver nas imagens, a paisagem ficou completamente destruída, parecendo um cenário de filme pós-apocalíptico. Atingido no ar. Você viu em um dos casos anteriores que os tigres acabaram confundindo o drone com um pássaro ou algum animal voador, mas parece que não são os tigres que podem se confundir. Isso porque nessas imagens você pode ver um momento extremo em que o equipamento foi atingido por um pássaro que estava passando pelo céu. Ao que tudo parece, a ave não atingiu o drone acidentalmente, ela estava mirando o objeto para derrubá-lo. Filme de casamento. Nós sabemos que um casamento pode ser muito caro e algumas pessoas gostam de tentar economizar em algumas coisas, como foi o caso destes noivos que decidiram contratar uma equipe mais barata para fazer as imagens do casamento. O problema é que as pessoas da equipe contratada não parecem ter muita noção de como se pilota um drone, e o filme de casamento deles acabou com este resultado. Para deixar tudo ainda mais engraçado, o drone atinge o casal em cheio no meio do processo. Bom, eu posso estar enganado, mas acredito que não era exatamente isso que os noivos estavam esperando, né? Passeando com o cachorro. A tecnologia serve para facilitar a nossa vida e já vimos nos filmes de ficção científica diversas vezes robôs que realizam tarefas por nós. Mas esta pessoa teve a ideia genial de usar um drone para realizar uma tarefa que muitas pessoas detestam, levar o cachorro para passear. E pelo jeito a ideia acabou dando certo. Mesmo que o cachorro seja relativamente grande, o drone consegue o conduzir. O melhor disso tudo é que o dono pode controlar o passeio do sofá, preservando sua privacidade. Como nós já dissemos no começo do vídeo, hoje em dia os drones permitem que as pessoas invadam a qualquer espaço e façam imagens, mas não são todas as pessoas que aceitam esse fato tranquilamente. O homem dessas imagens, por exemplo, não parece ter ficado muito feliz com a invasão do seu quintal e resolveu expulsar o equipamento das suas terras como conseguia. Mas a pessoa que estava controlando o objeto acabou sendo mais rápida e conseguiu desviar da bala. Ainda assim, espero que ele tenha aprendido a lição, né? Salvando o drone. Este drone resolveu se arriscar nadando ao longo de um canal para tentar salvar o seu drone que poderia cair na água. A pergunta que fica é: será que se fosse uma pessoa se afogando ele nadaria tão rápido para salvá-lo como nadou para alcançar o seu drone? Fantasma flagrado pelo drone.
Depois de adquirir um drone, a primeira coisa que você quer fazer é testá-lo. Este homem resolveu fazer isso em um campo, mas ele acabou encontrando algo que não estava esperando. Ao longo da sua exploração, ele flagrou com o drone uma figura bizarra. Essa história já é assustadora o suficiente, mas ela ainda fica pior, pois a figura acabou sendo associada a uma lenda local de uma menina com os olhos pretos. A figura já teria sido vista por algumas pessoas na região. Seja como for, as imagens são de arrepiar. Usina de carvão abandonada. Algumas pessoas gostam de fazer expedições e explorar locais abandonados, como esta usina de carvão que você está vendo nas imagens, mas nem todo mundo tem esse espírito aventureiro. E se você não é do tipo que escala prédios em ruínas, pode saber exatamente como o lugar é, sem sequer precisar sair de casa, já que o drone filmou todo o lugar para você. Pelo vídeo é possível conhecer todo o lugar. Prédios abandonados. Você provavelmente conhece alguma história ou já assistiu a um filme de terror que se passa em um prédio abandonado. Por isso, às vezes, nós podemos ter curiosidade e medo na mesma proporção. Nesses casos, usar um drone pode ser a melhor opção. Assim você consegue matar a sua curiosidade e explorar o local, mas não precisa de fato ir até lá. Esta fábrica abandonada, por exemplo, possui muitas histórias sobre supostos fantasmas e, para explorá-la, algumas pessoas usaram um drone. E agora, qualquer pessoa consegue acesso às imagens do local na internet. Drone assustador. Ainda que a maioria das pessoas já esteja bastante habituada com os drones voando e filmando tudo por aí, algumas ainda podem se assustar quando veem um deste pela primeira vez ou quando são pegos de surpresas, como é o caso deste homem que estava em um campo de golfe e quando avistou o drone que estava filmando o lugar, ficou muito assustado. Ele parece ter se preparado para atacar o que quer que fosse, mas no fim não era necessário. Pelo menos nós ficamos com estas imagens engraçadas, né? Ataque em alto mar. Os drones são realmente muito úteis para fazer imagens em alto mar, como estas que registraram o momento em que uma baleia foi atacada por um grupo de baleias assassinas. Estas baleias são conhecidas justamente pela sua capacidade de atacar em equipe, e por conta disso elas costumam conseguir deter a sua vítima com muita facilidade. As imagens não são das mais felizes, mas presenciar este momento da natureza pode ser muito importante para os pesquisadores, por exemplo. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!